Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E os produtos essenciais do cardápio dos brasileiros estão mais caros. Com os impactos provocados pela pandemia de coronavírus, principalmente o desemprego, está cada vez mais difícil fazer aquela refeição completa com arroz, feijão e bife. Não há consumidor que não tenha percebido a alta dos preços dos alimentos nas prateleiras dos supermercados. Muito caros as coisas estão. Arroz, feijão, Óleo, bolacha, todos os tipos de alimentos. Arroz, feijão, carne, macarrão, tudo mais caro. E aí, como é que faz para tentar economizar? Tô indo para casa a pé porque não tenho dinheiro para comprar o arroz hoje. Todos os gêneros alimentícios, limpeza, tudo teve uma alta muito grande. Como é que faz para consumir mesmo assim e economizar um pouquinho? Diminui, tá diminuindo o prato. Senão a conta não fecha. E eles têm toda a razão. Os preços subiram e muito. A Fundação Getúlio Vargas calculou o aumento dos 10 principais alimentos que compõem o prato feito em 12 meses. O aumento foi de 23%. O levantamento realizado em 7 das principais capitais do país apontou que vários alimentos registraram em um ano altas e preços recordes nas prateleiras dos supermercados. O resultado é que o consumidor está desembolsando mais para levar comida para casa. O índice de preços ao consumidor da FGV teve alta de 6,1% de março do ano passado até março deste ano. Os principais responsáveis por esse forte aumento são esses dois aqui, o arroz e o feijão. O arroz subiu 61% e o feijão preto 69%. Sorte de quem tem o hábito de consumir o feijão carioca, que aumentou 20%. Agora, quem prefere o feijão preto, o principal ingrediente da feijoada, por exemplo, vai pagar mais caro. O preço das carnes também está pesando no orçamento do consumidor. A carne bovina aumentou 27,2% e o frango 13,9%. O ovo está 10% mais caro que há um ano. A batata subiu 19% e a cebola 40%. O tomate, que já foi um dos vilões, agora apresentou uma queda de 24%. Esses alimentos, eles têm um apelo, né, no Brasil como um todo muito grande. E isso é um dos fatores que gera uma elasticidade, que a gente chama, né, elasticidade muito pequena. Né? Não importa o que aconteça, você vai continuar procurando, demandando arroz, feijão e carne. A explicação passa pelo aumento das exportações desses alimentos. O dólar mais alto estimula as vendas para fora e deixa os produtos ainda mais caros em reais. Os preços de alguns produtos, né, eles geralmente aumentam ou porque a oferta cai ou porque a demanda aumenta. E aí, nesse caso, a gente teve pressão pelos dois lados. Pelo lado da oferta, o que impactou muito foi o câmbio, né, o preço do dólar, que durante a pandemia, principalmente, ele subiu muito, né, já está quase na casa dos R$6. E isso desabastece aqui o mercado interno. Faltando oferta, o preço tende a subir. E aí, também faltando oferta, a gente tende a complementar isso via importação. E com o dólar mais caro, essa importação encarece também o produto final. Qual que é a alternativa, né, para as pessoas, para tentarem, de certa forma, economizar, tá? Já que, né, o alimento está tão caro, tentar trocar mesmo. A gente viu que o feijão carioca está mais barato que o feijão preto, tentar buscar outras alternativas. Vale tentar essas substituições. Em vez de comer aquele arroz, tipo um arroz parbolizado, vale tentar essas trocas dentro do próprio produto, né? E aí caçar promoções também, né? Sempre válido. Vários mercados têm aquela quinta da carne, né? Quarta da feira, e aí vale tudo, né? E mais de 600 mil doses da vacina da Pfizer devem chegar hoje à noite no Brasil. O contrato é para a aquisição de 100 milhões de vacinas. O imunizante da Pfizer-BioNTech deve chegar pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo. Essa segunda remessa tem 629 mil doses da vacina contra a Covid-19.
O contrato firmado entre a farmacêutica e o governo federal prevê a compra de um total de 100 milhões de doses. O primeiro lote, com 1 milhão, chegou no dia 29 de abril. As doses da Pfizer precisam ser armazenadas por no máximo 14 dias, em temperaturas negativas entre 25 e 15 graus. Ao chegarem às salas de vacinação, as doses devem ser mantidas a uma temperatura de 2 a 8 graus por um período máximo de até 5 dias. Essa vacina foi a primeira a obter registro sanitário definitivo pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em fevereiro deste ano. E olha só, grandes supermercados e produtores de alimentos britânicos e europeus ameaçaram boicotar produtos brasileiros por um projeto de lei que afirmam que levaria a um desmatamento maior da floresta amazônica. Em uma carta aberta aos congressistas em Brasília, as empresas afirmam que consideram extremamente preocupante a apresentação do projeto de lei 510/21, chamado por críticos à lei de PL da grilagem. Os 38 signatários da carta afirmam que o projeto apresenta ameaças potencialmente ainda maiores para a Amazônia do que antes. Entre os grupos de empresas estão grandes redes de supermercados britânicos como Tesco, J. Sainsbury e Marks & Spencer, além de empresas de produção de alimentos como a National Pig Association, entre outros. O projeto de lei prevê a regularização fundiária das ocupações de áreas de domínio da União e estabelece como marco temporal de ocupação a data de 25 de maio de 2012, quando foi editado o Código Florestal. Os signatários da carta consideram que as proteções existentes na legislação brasileira são fundamentais para garantir que as empresas cumpram com os compromissos ambientais. Caso o projeto seja implementado, as empresas afirmam que não vão ter outro remédio a não ser reconsiderar o apoio e uso da cadeia de abastecimento de produtos agrícolas brasileiros. A Rede Mundial contra a Crise Alimentar publicou um relatório que aponta que a insegurança alimentar aumentou em 2020. A entidade também prevê um ano de 2021 bem difícil. No ano passado, 155 milhões de pessoas em 55 países estavam em situação de crise ou pior, o que representa 20 milhões de pessoas a mais do que em 2019. A rede reúne a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a União Europeia e o Programa Mundial de Alimentos. Mais de 28 milhões de pessoas em 38 países, sendo a República Democrática do Congo, Iêmen e Afeganistão os mais afetados, estavam em situação de emergência alimentar, o penúltimo nível. E cerca de 133 mil pessoas estavam em uma situação de catástrofe em 2020, o quinto e mais alto nível, em Burkina Faso, Sudão do Sul e Iêmen. Para 2021, os sinais não são bons devido aos conflitos que persistem e à fragilidade das economias diante da pandemia. O governo alemão anunciou a intenção de aumentar as metas de redução de emissões de gases do efeito estufa depois que o Tribunal Constitucional determinou que parte da lei climática é insuficiente. Berlim deseja agora reduzir as emissões em 65% até 2030, na comparação com os níveis de 1990. Contra 55% do objetivo anterior. Os objetivos seguintes são reduzir 88% até 2040 e alcançar a neutralidade de carbono em 2045, 5 anos antes do previsto. Acho que a Europa está certa em estabelecer a meta de ser neutra em carbono até meados do século, mas os jovens nos lembram que estamos indo muito devagar e não rápido demais. O Ministério do Meio Ambiente afirmou que as metas são realmente ambiciosas e alcançáveis. Segundo fontes do SPD, que governam o país em coalizão com os conservadores de Angela Merkel, na próxima semana um projeto de lei deve ser apresentado no Conselho de Ministros. O governo alemão indicou que deseja reagir rapidamente após a sentença histórica do Tribunal Constitucional, que no fim de abril rejeitou parcialmente as metas climáticas anteriores, aprovadas em dezembro de 2019. As pesquisas apontam o Partido Verde na liderança para as eleições legislativas de 26 de setembro. E essa edição fica por aqui. Mais informações às 5 da tarde. Ótimo dia para você.